Sou Antônio Pedron, vice-prefeito de Francisco Beltrão. Tenho uma empresa de prestação de serviço na área contábil e advocacia. Sou formado em ciências contábeis, também sou formado em direito. E a minha família chegou em Beltrão em 1955. Eu nasci no Rio Grande e o meu pai veio para cá. O pai veio para cá com a intenção de fazer uma empresa, ou melhor, ele integrou uma sociedade que já tinha aqui, que eram meus tios, uma casa de comércio na época, e transporte e cerealista. Ela era instalada, para quem quer ter uma ideia, na Júlia Cis Cavaleiro, esquina com a Rua Curitiba. Inclusive o prédio que está lá, a farmácia Brava hoje, foi construído pela minha família. Também eles trabalhavam com madeireira em São Jorge e por aí vai. Aí meu pai veio a falecer já com 38 anos, depois de fazer uns 20 anos que estava aqui em Beltrão, 22, 23 anos. E a minha mãe com 7 filhos, então teve que nos sustentar. O mais velho tinha 16 anos e a mamãe tinha 33 anos, então foi uma luta interessante, heroína na verdade, né? E com a morte do meu pai, os negócios foram dissolvidos, cada um tomou seu rumo e a mãe começou vendendo roupa nas casas, ia em São Paulo buscar com aquelas malas. Eu inclusive fui umas vezes com ela para São Paulo, mas eu logo com 12 anos então fui estudar em Passo Fundo, levado pelo meu pai ainda. Meu pai me levou lá, num colégio, no internato, um colégio de padres redentoristas, e lá fiquei por 4 anos, onde fiz o primeiro grau. Depois fui transferido para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde fiz 2 anos de segundo grau. Na sequência voltei a Beltrão, daí já arrumei um emprego no escritório contábil do Zancanaro, onde eu aprendi a profissão de contador. Foi uma forma de ajudar minha mãe, porque nós tínhamos que todos os irmãos que já estavam em época de trabalhar, a mãe obrigava a ajudar no sustento da família. Então isso foi um aprendizado, foi uma lição na verdade, né? Tinha que sempre levar um pacote de farinha, enfim, tinha que ajudar a família para sustentar. E a mãe continuou vendendo roupa, conseguiu montar umas lojas, até na época, daí foi morar em Cuiabá, e daí lá foi outra história, que de lojas e tal, e enfim, a mãe está aí até hoje, depois de uma vida muito longa de trabalho, está já com 90 anos e está aqui em Beltrão. Na minha vida estudantil, então eu estudei em São Leopoldo, estudei em Passo Fundo, daí estudei em Pato Branco e por último fiz faculdade de advocacia aqui em Beltrão. Sempre tive no meio empresarial e com o fato de estar na atividade empresarial acabei me integrando nas entidades ligadas ao setor e fui presidente da Agência de Desenvolvimento, uma entidade super importante para o Sudoeste. Também fui presidente por 2 vezes na sessão empresarial e quando presenciou empresarial desenvolvemos vários projetos que eu acho interessante, demos uma nova simbologia, uma nova forma de administrar a entidade, integrando ela bem com a sociedade. Isso acho que foi uma abertura interessante, nós desenvolvemos bem o quadro social e eu aproveitei esse período que eu tinha essa possibilidade de representar a classe empresarial em busca de investimentos, novos negócios. Foi aí que surgiu a ideia, que nós tivemos uma ideia de trazer o curso de medicina para Beltrão, onde convidamos o reitor na época, o professor Alcibiades, para vir aqui falar sobre a universidade, que eu entendi ela muito distante, e foi um negócio assim, super bacana, porque ao término da reunião nós desafiamos o reitor a abrir uma extensão do curso de medicina e hoje está aí, formando já esse ano a 7ª turma. Então nos deixa muito feliz. Dentro das outras entidades que participei, eu sempre tive uma atuação regional, no sentido de buscas de investimentos que pudessem beneficiar toda a região. Então eu estou feliz por ter tido grandes resultados e eu diria assim para vocês que a maioria dos grandes projetos de Beltrão a gente teve envolvimento ao longo do tempo. Porque eu entendia que entrar numa entidade você tinha que fazer algo para não se arrepender, então tinha que ser com bastante ação e programa e plano estratégico e por aí vai. Aí como vice-prefeito eu trabalhei bastante na busca de empresas, nós conseguimos entre 5 e 6 empresas que já estão instaladas em Beltrão, que são empresas que ajudam no emprego, no fomento,
E é um papel diferente que eu dei para o vice-prefeito no sentido de fazer essas buscas. Além do que, trabalhei todos os projetos grandes de Beltrão, ora como secretário de planejamento, ora como coordenador. E aí tanto é que estão aí várias obras em que a gente participou, como o contorno, o hospital regional, o hospital em geral intermunicipal, em todos os projetos, na trincheira, enfim, todos os projetos que Beltrão tem hoje a gente teve a participação. Mas o que me alegra é que, passado todo esse tempo, a gente vê que houve uma construção por Beltrão e a geração nossa, os que estão hoje com 60 anos, nessa geração, todos construíram, aliás, grande parte construiu a cidade de Beltrão. E olhando para trás, então, eu me sinto realizado nessa parte. Moro então em Beltrão há 69 anos, que é a minha idade. A gente constituiu família aqui, a mãe está aí, irmãos todos, e nós estamos agora em outra fase da vida, que é na fase política mesmo, porque a nossa família, meus filhos já estão todos assim, já com suas profissões e formados, e 2 moram aqui, 2 moram fora. Então acho que isso já me dá uma tranquilidade para tentar algo no sentido do comando do município de Francisco Beltrão como pré-candidato a prefeito. Então a minha história foi sempre pautada em trabalho, muito trabalho. Eu sempre digo que antes de eu assumir ir para vice-prefeito, a minha carga horária de trabalho nunca, eu diria se nunca é forte, mas normalmente era de 10 a 12 horas por dia em todo o período. Nessa época aqui, entre março, abril e maio, meu escritório tem 47 anos, eu não falhei nenhuma vez de fazer declaração em 47 anos, que é um orgulho, sabe? Primeiro Deus ter me dado uma saúde que eu nunca fico doente, por enquanto, né? Então, eu consegui trabalhar todo esse período, sábados e domingos. Mas assim, o que eu posso falar sobre trabalho é que trabalho não mata ninguém, né? Que se matasse eu já estava morto. Mas assim, aproveitei bem essa questão da capacidade produtiva, né? E a gente na vida vai tendo uma capacidade produtiva sempre crescente. Ela nunca é decrescente. Se ela for decrescente, você tem que parar. Ela é crescente como? Eu não falo no aspecto físico, no aspecto mental, de conhecimento, de cognição. Então a capacidade cognitiva ela tem que estar sempre ativa. E ela está ativa como? É você exercendo alguma atividade, usando o cérebro, tem que exercitá-lo. E a atividade física, de um modo mais ameno, ela também te acompanha. Agora, o importante é você chegar e ter mais velho e estar na atividade, que eu gosto muito da atividade esportiva e pratico bem, e digo assim que ninguém não prejudica você ter atividades físicas ou esportivas, mesmo sendo uma pessoa já considerada idosa, pela idade, que são um conceito que eu não gosto muito, mas enfim, né? Então Beltrão vi nascer, praticamente vi nascer, vi crescer, vi essa praça que eu lembro quando era criança, essa praça onde nós estamos agora. Era uma montanha em que na época o seu prefeito era o seu Antoninho Cantelmo, nós chamamos ele de Antoninho, morava ao lado da minha casa, com o meu pai na rua, hoje é rua Antônio Paiva Cantelmo, era rua Rio de Janeiro, onde está a Pampiana, hoje era da minha mãe e do meu pai. Nós moramos ali e eu estudei, lembrando aqui de como era a topografia dessa praça, lembrei-me que eu estudei ali no La Salle e depois estudei no Colégio Nossa Senhora da Glória, eu fiz o primário ali no colégio com as irmãs, e que quando chovia era barro mesmo, tinha que cuidar para não se dar uma resbalada e ir para o chão. Então, mas de qualquer forma isso são lembranças bacanas, porque na época você não achava isso ruim. Agora, se voltar atrás, evidentemente, mas já pensou não ter asfalto, não ter calçamento? Mas na época era assim. Lembro também, quando começou o calçamento na avenida com pedras regulares, ali em frente ao antigo Banco Bamerindos, que hoje tem uma farmácia, na Júlia Assis Cavaleiro, na esquina com a Ponta Grossa, que foi uma revolução na cidade. Então, eu ainda sou a história viva. Lembro da primeira FENAF, que aqui em frente à igreja, eu estava em Passo Fundo, eu fui com 12 anos para lá e o pai já me largou lá e eu já tive que me virar. Viajar com 12 anos
daqui ao Rio Grande do Sul. Tinha que ir a Pato Branco, Erechim, Erechim, Passo Fundo. Isso no primeiro ano, depois já tinha ônibus direto a Passo Fundo. Em frente à igreja aqui estava, em caixotes, estava escrito FENAF, que era Festa Nacional do Feijão, e se transformou hoje no que é a Expobel. Então, de fato, nós vivemos a história com Beltrão e vimos ela crescer e nós estamos onde estamos porque sempre teve gente que empreendeu, que fez história, que resolveu tocar, uns mais, outros menos, e eu me insiro nesse contexto. Ninguém pode tirar isso de mim, que eu estou inserido no contexto do progresso de Beltrão. Tive sempre muita ligação forte com as universidades, com o Sistema S, com todas as entidades que almejam o progresso, não para trás, para frente, pensando Beltrão no futuro. Acho ainda que nós temos muito para conquistar. Estava pensando hoje, Beltrão, ela merece um destaque melhor no cenário paranaense, que nós temos que conquistar isso. Quando fala em ferrovia, nós não estamos no mapa. Quando fala em outros, questão de aeroporto, nós estamos no mapa, no aeroporto regional, por exemplo, ou de qualquer outro modal qualquer. Mas então nós temos que ter essa presença, já que temos uma força política, nós temos que ter mais marcação, mais presença. E se eu tiver a felicidade de tornar-me prefeito, eu quero trabalhar com isso com afinco, assim, com vontade, porque nós temos capacidade de ter uma produção. Acredito também que nós temos muito que desenvolver. Não, hoje falamos muito de tecnologia, sim tecnologia, mas nós temos que desenvolver em produção de alimentos, estímulo ao pequeno produtor, para que ele também desenvolva as suas tecnologias, além do leite, qualquer tipo de produção que possa se transformar em alimentos. Então Beltrão é uma cidade que tem tudo, eu sempre digo o seguinte, tem tudo para crescer, porque nós temos, além do que já crescemos, mas tem que pensar sempre o seguinte, como uma empresa tem que estar sempre crescendo, com uma visão de futuro, com planejamento, claro, com o pé no chão, mas pensando no futuro. E senão você acaba recuando. E Beltrão, além do crescimento populacional, tem que ter crescimento econômico. E é isso que a gente pensa que o poder público pode colaborar. Evidentemente que sem a iniciativa privada você não faz nada sem o trabalhador, né? E a educação, as universidades, as escolas. Então tudo isso é importante. Mas da minha história eu diria que ela é positiva, a gente passou por momentos de dificuldades em todo o tempo da nossa vida aí, mas nós sempre fomos superando. Eu, quando comecei a trabalhar no Muralha por conta, eu tive o primeiro sócio, foi o Sérgio Galvão, eu nunca me preocupei assim, quanto vou ganhar, quanto não sei o quê. Eu me preocupava em trabalhar. O negócio é ter trabalho. Depois que você tem trabalho, a coisa vai revertendo. E não há uma construção fácil, ou melhor, ou rápida demais. Isso agora é um recado para os jovens, para os que estão se formando. Demora 10 a 15, 20 anos até para você conseguir um equilíbrio ou um conhecimento da tua profissão para você ter um resultado econômico ou financeiro. E tem pessoas que não têm esse interesse, querem trabalhar com a vida mais calma e cada um tem a sua forma de pensar sobre o mundo. Então, eu tenho uma lembrança positiva da cidade, foi uma história longa com a cidade e a minha empresa ajudou muitos empresários que hoje estão em empresas fantásticas, são empresas grandes, muitas empresas que cresceram sob o nosso apoio no escritório Muralha e que a gente vê com alegria. Assim como nós tivemos hoje nós temos em torno de 50 funcionários, muitos ex-funcionários hoje que estão bem colocados, a maioria deles ou tem o seu próprio escritório, ou são promotores, uns são engenheiros, uns são médicos. Então eu tive sempre esse dom, eu diria até, de entender o pessoal e que cresceram. Chega um momento, aqui no Muralha acho que já deu, então você pode buscar teu caminho. E a gente sempre incentivou isso, porque não pode segurar, travar, você tem que incentivar. Então o Muralha tem também uma história longa com a cidade, de desenvolvimento, de ajuda, de conquista. E sempre participamos de projetos que envolveram, ou eu vou tirar o sempre para não ficar muito exagerado. Normalmente, não era incomum nós participarmos de projetos de apoio ao esporte, à educação, talvez com patrocínio, com a participação. Então é uma empresa que tem sempre essa preocupação e entendendo que você gera novas riquezas investindo.
Então tem muita empresa que podia gerar mais riqueza se ela investisse um pouco mais, quem sabe, no próprio salário do funcionário. E riqueza gera nova riqueza. Mas na formação, nós tivemos sempre preocupação na formação do nosso funcionário, para que ele pudesse progredir. E também eu entendo que nós podemos melhorar muito Francisco Beltrão na questão do desenvolvimento, de prestar serviço regionalmente, não só na educação e saúde, como de um modo geral. Então, me parece que nós estamos... Por isso que nós pleiteamos a candidatura como pré-candidato para ser prefeito de Francisco Beltrão.